Então, muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico no livro de Jó. Estamos a caminhar para o meio do livro. Eu sei que não é o meio por capítulos, senão já tínhamos passado há muito tempo, mas é o meio no sentido da narrativa, de como é que as coisas se vão construindo. E hoje chegamos ao final deste diálogo, ou desta discussão, ou debate entre Jó e os seus três amigos. O capítulo 25 encerra o último discurso não é do último dos seus três amigos, mas de Bildade. Faltaria aqui o discurso de Zofar para ser três discursos para cada um dos amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Zofar já não fala mais, só falou duas vezes. E Bildade termina com um capítulo bastante pequeno. Depois temos a resposta de Jó. E depois entramos naquilo que se pode ser considerado um monólogo de Jó. E vamos ter três grandes discursos. Um de Jó, que vamos ver para a semana, se Deus assim permitir, o capítulo 28, que é central no livro. Fala acerca da sabedoria de Deus. E depois vai até ao capítulo 31. Depois aparece um personagem que até aqui não tinha aparecido e não volta a aparecer depois, que é Eliú, ele vai falar dos capítulos 32 ao 37. E depois temos outro grande discurso, neste caso de Deus, do 38 ao 41. Então, ao findarmos hoje esta pregação, este estudo do 25, 26, 27, entramos depois em três grandes discursos. Um de Jó, um de Eliú e um de Deus. E depois temos o encerramento, que é novamente a narrativa do final de Jó, que todos conhecemos tão bem. Vamos ler então estes três capítulos, capítulo 25, 26 e 27 do livro de Jó. Eu vou ler na minha tradução, na minha versão, que é da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim então a palavra de Deus. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder, Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem em número os seus exércitos, e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Capítulo 26. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam com a ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade.
À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como o perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais-vos as noções. Eis qual será a parte de Deus, a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva e ele se vai, varre com o ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. É ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. À sua queda lhe batem palmas, à saída o apupam com assobios. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, uma vez mais, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua direção pelo Teu Santo Espírito para esta noite, Senhor, para que possamos olhar para a Tua Palavra, entendê-la, Senhor, e viver as Suas verdades na nossa vida, Senhor. Vem ser comigo, vem ser com os meus irmãos, com todos aqueles que aqui estão, Senhor, para que todos nós possamos sair daqui edificados pela Tua Palavra, Senhor, e pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos então olhar para o último diálogo entre um dos amigos de Jó e a resposta de Jó. E vamos olhar para o capítulo 25 e perceber que, a primeira coisa, os argumentos começam a escassear. Nós reparamos nos capítulos anteriores que uma lista de acusações e de teologia e de indagações que os amigos faziam, e agora a Bildade parece que os argumentos se estão a acabar, estão-se a terminar, estão-se a escoar das suas mãos. Este discurso é um discurso breve, mas traz algo profundo para nós meditarmos sobre a questão do entendimento de Deus na nossa vida. Nós vimos a semana passada com o Helder realmente que muitas vezes pode-se alimentar uma noção de Deus que, se não é totalmente verdade, ela é mentirosa. Porque podemos ter uma noção de Deus, uma meia-verdade, mas se esquecermos outras verdades acerca de Deus, aquela verdade ela torna-se inútil e até prejudicial para a nossa vida. Então convém nós termos um conhecimento pleno de quem Deus é para não nos enganarmos, para não cairmos no erro. E Bildade, então, a primeira coisa que ele fala é no verso 2 e 3, ele fala que o Senhor está acima de tudo. E nós dizemos, amém, concordamos com isso. O Senhor está para além de todas as coisas. É aquilo que ele diz. Ao Senhor, ou a Deus, pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. E tem número, uma pergunta, tem números os seus exércitos? Podemos nós humanos, contá-lo? Ou sobre quem não se levanta a sua luz? Por acaso há alguém que seja iluminado à parte de Deus? Não. Ele está acima de tudo. Não há nada que se equipare a Ele. Não há nada que lhe seja igual. E esta é uma verdade tremenda. E Bildade, ele continua e então faz esta pergunta do meio. No versículo 4,
se tudo está acima dele, como pode ser o homem justo diante dele? Como é que o homem se pode apresentar justo diante de um Deus que está para além de todas as coisas? E no verso 5 e 6, ele vai dizer: eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Nada se equipara à sua beleza, à sua santidade. E uma vez que se até as estrelas perdem o seu brilho diante do Senhor, o que fará um homem, que é um pequeno verme? Irmãos, nós em parte concordamos com isto. Mas eu quero salientar aqui 3 pontos fracos desta teologia, desta ajuda que Bildade estava a falar. Primeiro é sobre a justiça. No versículo 4 ele faz a pergunta: como é que o homem se pode apresentar justo diante de Deus? Dizendo: não há ninguém, nem tu, Jó. Não te agarres a essa tua integridade. Não te agarres a essa tua maneira de pensar que não és culpado daquilo que estás a sofrer. Porque homem algum se pode apresentar justo diante de Deus. Se pode apresentar puro diante de Deus. Mas aquilo que nós sabemos que Jó não sabia e que Bildade também não sabia, é que o Senhor logo no início falou acerca de Jó. E como é que o Senhor fala acerca de Jó? Vamos olhar para o capítulo 1 de Jó. E eu peço a alguns irmãos que possam ler o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Obrigado. Agora, no verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E agora o capítulo 2, verso 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Sem causa. Aquilo que veio à vida de Jó, não houve uma causa em Jó para que acontecesse. Perdão. E aquilo que Bildade está a falhar é estar a insinuar que Jó deveria confessar o seu pecado e cair na real. Jó, nem tu te podes apresentar justo diante de Deus. O problema de Bildade é que Jó nunca tinha dito que não era pecador. Jó não reconhecia que era pecador. Tanto reconhecia que oferecia sacrifícios. Ele reconhecia que havia pecado. Mas outra coisa distinta era reconhecer que havia um pecado que o tinha levado àquela situação, àquele estágio. E isso ele não descolava dessa situação. Um outro equívoco de Bildade é uma visão equivocada do próprio Deus. Porquê? Sim, Deus é transcendente. Deus está para além de todas as coisas. Deus é totalmente outro. Totalmente diferente da sua criação. Nada, nem do ser mais miserável ao ser angélico mais brilhante e reluzente. Nada se equipara à majestade e à glória de Deus. Ele é o único em seu ser. Bildade tem razão. Porém, aquilo que Bildade faz é apresentar só esta parte de Deus. E não apresentar um Deus que é transcendente, está para além de tudo, mas há um Deus também que é imanente. Ele está presente na sua criação. Ele sustenta a sua criação. Ele relaciona-se com a sua criação. Então, quando nós apresentamos um Deus que está para lá de tudo, somente esta verdade,
nós desistimos de buscar Deus, porque Ele é incontactável. Quem é que pode conhecer o Senhor? Então, precisamos de sustentar estas duas verdades. Sim, Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo Ele é imanente. Ele está connosco. Ele relaciona-se com a criação que criou. Relaciona-se com o ser humano. Então não é só alguém que está para lá, mas é alguém que pode se relacionar comigo. E terceiro equívoco de Bildade é que ele tem uma visão distorcida acerca do homem. Reparem que o discurso de Gênesis é que o homem é como diz o Miguel Araújo, o homem é o pináculo da criação, não é? E o homem foi criado de uma maneira belíssima e única. Nenhum outro ser da criação ou de nenhum outro ser da criação pode ser dito: e fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. Esta é uma particularidade que nos distingue do resto da criação. E Bildade, reparem como ele inverte as coisas e diz: olha, até coisas mais maiores e mais belas do que nós, se até isso perde o seu brilho, quanto mais nós. Esta é uma visão equivocada, porque as estrelas não são melhores, nem maiores, nem mais gloriosas para Deus do que nós. Para Deus é exatamente o contrário. Ele criou todas essas coisas para nosso bem, para nós usufruirmos delas. Não somos nós que estamos abaixo do resto da criação. É a criação que está abaixo de nós, porque só nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma visão distorcida da posição do homem em relação à humanidade, em relação à criação. Precisamos de ter isto em atenção. Não é exaltar a natureza, exaltar o resto da criação e rebaixar o homem. Não é aí que nós ajudamos alguém que está a sofrer. E esta é como digo hoje e vimos a semana passada, uma verdade de Deus, sem o resto da verdade, torna-se uma mentira, no sentido em que ela não ajuda, ela não traz edificação, ela não traz auxílio. Precisamos de explicar Deus como Ele é na sua inteireza. E no capítulo 26, então, Jó responde a Bildade. E do verso 2 ao verso 4, ele usa de sarcasmo. Ele diz: muito bem, Bildade. Ele diz: muito bem, Bildade. Muito bem. Tu és um excelente conselheiro. Não há ninguém como tu para satisfazer a minha alma. Ele está a ser irónico naquilo que está a dizer. Ele diz: como sabes ajudar ao que não tem força? O que é que ele está a dizer na verdade? Tu não consegues ajudar ao que não tem força. E prestar socorro ao braço que não tem vigor. Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento. Muito bem, Bildade. Tu és um conselheiro 5 estrelas. Muito obrigado pela tua ajuda, mas eu não me sinto melhor. Há-de-me dizer quem é que te ensinou essas coisas. Há-de-me dizer de onde é que ouviste essas coisas que estás a dizer para agora me estás a dizer a mim. Diz o verso 4, com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Muito bem, Bildade. Muito obrigado pelo conselheiro que és. Ele está a ser irónico, está a ser sarcástico na maneira como fala. E agora ele, não é gozar, nem zombar, mas para mostrar a Bildade que ele realmente não disse grande coisa, agora Jó vai então mostrar-lhe algo acerca do poder de Deus. Algo acerca de quem Deus é e da sua soberania sobre a criação. E diz então, do 5 até ao 13, Jó vai mostrar que Deus é aquele que vê tudo e faz tudo. Do verso 5 ao verso 6, ele diz assim a Bildade: olha, Bildade, não é só, o Senhor não está só lá a controlar as estrelas, os seres angelicais, o mundo espiritual.
Nada escapa ao seu olhar, até o abismo, até o além, até a cova. A alma dos mortos treme debaixo das águas com os seus habitantes. O além, reparem, o além, em algumas traduções eu creio que está escrito inferno, não é? Mas não devemos pensar no inferno no lugar de castigo. É o Sheol, é o lugar dos mortos só. Não devemos pôr aqui conceitos que ainda não existiam. Este lugar de castigo. É o Sheol, o além. O lugar dos mortos está desnudo perante ele. E não há coberta para o abismo, o Abaddon. Não há coberta. Nada escapa ao seu olho. Nada escapa à sua visão. Nada escapa ao seu controlo. Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Não só lá no céu, mas no mais profundo abismo. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Faz-nos lembrar o Salmo 139. Ainda que eu suba, ainda que eu deixe, tu estás comigo. Não há nada que escapa ao olhar de Deus. E sabem, esta verdade de que Deus vê todas as coisas, ela tanto traz terror como alívio. Traz terror para aquele que quer fugir de Deus porque não foge. Traz terror para aquele que pensa que pode fazer algo escondido de Deus porque não faz. Deus vê todas as coisas. Podes esconder-te do mundo, mas não te escondes de Deus. Mas também traz alívio, saber que Deus vê todas as coisas. Porque não há lugar algum do mundo onde eu esteja ou onde me coloquem que Deus não olhe para os seus filhos. Então, saber que Deus vê todas as coisas dá-me certeza e confiança para onde quer que eu esteja, seja em que sítio for, no lugar mais inabitável da terra, no buraco mais profundo desta terra, Deus ainda assim me vê. Então ele diz, não é só lá em cima, é lá em baixo também. Deus vê todas as coisas. E do 7 ao 13, Jó fala sobre o poder de Deus também. Fala do Deus que controla, que cria, que sustenta todas as coisas. Céus e terra, o mar, tudo o que há neles, tudo é controlado por Deus. Tudo é sustentado por Deus. É esta a visão que Jó tem. Não é só de um Deus que está lá longe, num Deus que é inalcançável, mas é um Deus que sustenta a criação que Ele próprio criou. É um Deus que governa e que controla toda a sua criação. E ele usa aqui muitas expressões. Há aqui uma que muitas pessoas gostam de usar para mostrar como Jó tinha um conhecimento por inspiração maior do que aquilo que ele poderia ter naquela altura. Quando ele diz no verso 7, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Sobre o nada. Este não era o conceito naquela altura. Não podemos afirmar que Jó tinha este entendimento do sistema solar, das forças gravitacionais. Jó de certeza que não tinha este conhecimento e se calhar é um pouco forçoso estarmos a meter aqui que Jó está a querer dizer isso, mas fica na decisão dos irmãos. Porém, o que Jó está a dizer é que o Senhor controla toda a sua criação. E ele usa aqui termos bastante interessantes. Ele diz as colunas, verso 12, com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Jó vinha de uma cultura do Médio Oriente, uma cultura com muitos relatos da criação, relato babilónico, relato egípcio, relato cananita. Havia muitos relatos sobre a criação e nesses relatos mitológicos havia sempre a figura do mar, que era encabeçada, essa figura do mar tinha um deus, por exemplo, na cultura cananita era o deus Yam, na cultura babilónica, no relato
das tábuas de, não sei se alguns irmãos já ouviram falar, Enuma Elish, que é o relato da criação da Babilónia, e lá fala de uma deusa, a Tiamat, que foi vencida por Marduk. E Tiamat era a deusa do mar e ela era representada por uma grande serpente ou por um dragão marinho. E vemos estes conceitos que já estavam presentes naquela altura no tempo de Jó, e estes conceitos estão aqui a ser colocados. Verso 12, com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário, o Raabe, ou o Leviatã. Com o seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Não, Jó não está a dizer que estas coisas existem, mas está a pegar em conceitos bem conhecidos naquela altura para dizer que Deus está acima de tudo e controla tudo. Não há nada. Já estou há meia hora para beber a água e ainda não bebi. Não há nada no céu e na terra que Deus não tenha o seu domínio. Tudo é controlado, tudo é sustentado, tudo é governado, tudo é visto, tudo é alcançado por Deus. Este é o Deus soberano. É o Deus que está lá em cima e é o Deus que se relaciona conosco e que guarda e que governa as nossas vidas. E no verso 14, ele termina a dizer, mas olha, eis que isto, interessante, depois de falar da majestade, da glória, do poder, do governo de Deus, ele diz, olha, isto que eu acabei de dizer, tudo isto que nós sabemos acerca de Deus, é o quê? É a ponta do iceberg. É o início. Como ele diz aqui, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. São as pontas. Deus é infinitamente mais do que aquilo que nós podemos descrever, do que aquilo que nós podemos saber. Nós vamos estar uma eternidade com Deus e durante toda essa eternidade nós vamos conhecer eternamente coisas novas acerca de Deus, porque Deus é infinito, perfeitamente santo, perfeitamente amoroso, misericordioso, perfeitamente sábio, e Ele é infinito em todos esses seus atributos e nunca acabará o conhecer mais e mais e mais acerca de Deus. E Jó diz, tudo aquilo que nós podemos saber, tudo aquilo até que nós temos revelado nas Escrituras, irmãos, é a orla dos seus caminhos. Porque Deus está para lá, mas também está cá. E agora no capítulo 27 de Jó, do verso 1 ao 6, Jó apega-se e defende-se. E, aliás, apega-se à sua integridade. Ele diz, prosseguindo Jó em seu discurso, disse, tão certo como vive Deus que me tirou o direito. Olha, eu juro por aquele que me tem atormentado, mas é o único que me pode justificar. Eu juro por aquele que tem feito a minha vida em cacos, mas é o único que pode restaurá-la. É por isso que eu juro. E eu juro o quê? Verso 3. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. O engano, a injustiça era exatamente dizer aos amigos, vocês têm razão. Eu pequei. E o desafio de Jó era exatamente permanecer na sua integridade, mesmo sendo falsamente acusado. Mesmo sendo falsamente acusado de pecados, como vimos a semana passada, Jó mantinha-se na sua integridade e diz, eu sei que não fiz nada para merecer aquilo que me está a acontecer. Eu sei disso. E eu não vou ceder àquilo que vocês estão a pressionar-me para fazer, que é inventar um pecado, confessá-lo e está o problema resolvido. Às vezes nós partimos para a solução mais prática e mais fácil. Queres que eu peça desculpa? Eu peço. Prontos, e arruma-se a questão. E está tudo feito. Mas já sabia que
não tinha feito nada e mantinha-se na sua integridade. Ele diz no verso 6, à minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Mais uma vez, Jó não está a dizer que nunca pecou. Estamos a falar da situação de Jó, do problema de Jó, da tribulação de Jó. Diz, eu não vejo nada na minha vida que me tenha levado a este tipo de sofrimento. E eu não vou ceder àquilo que vocês estão a pedir, que é inventar um pecado, confessá-lo e as coisas estão resolvidas. Durante toda a prova, que consistiu não só na perda dos bens e dos seus filhos, mas na confusão teológica que passou pela cabeça de Jó, no caos que ia na sua mente, quando todos os conceitos sobre Deus, sobre justiça, sobre bondade, sobre sabedoria, foram colocados em causa. Mesmo no meio de tudo isso, Jó disse, eu sei que não fiz nada para merecer e vou-me apegar à minha integridade. Se ele confessasse um pecado, se ele dissesse que era culpado, Deus tinha sido mentiroso ao início. Se ele dissesse, sim, é verdade, eu fiz isto, fiz aquilo, então Deus não tinha tido razão nenhuma lá no início. E o desafio era manter-se firme, manter-se na sua justiça, mesmo quando tudo e todos o acusavam. E agora do verso 7 até ao 23, irmãos, nós parece que regredimos em Jó. Parece que voltamos àquilo que os amigos estavam a defender. O final do perverso é a tragédia. Parece que Jó está a falar exatamente como no discurso de Elifaz. Mas há uma grande diferença, e a grande diferença está nos versículos 7 e 8. Primeiro, no versículo 7, ele vai falar desta maneira, em estilo de imprecação. Ou seja, de lançar em tom vingativo, que Deus faça isto. Assim como Israel fez nos salmos de imprecatórios, né? Os salmos contra a Babilónia, né? Que esmaguem os teus filhos com a cabeça contra a pedra, ou algo do género, que agora não me estou a recordar. Mas estes salmos imprecatórios é pedir vingança, que Deus vingue, que Deus faça a sua justiça. E ele diz, seja como o perverso. Este final do perverso, meus amigos, que vocês estão aqui a dizer que o perverso vai ter, o perverso vai ser destruído, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Este final que vocês estão a contar, que é o final do perverso, então que este final seja o final do meu inimigo, que são quem? Vocês. Vocês. Seja como o perverso o meu inimigo e o que se levanta contra mim como o injusto. E o que se levanta contra mim como o injusto. Jó mostra aos seus amigos que se no fim forem eles a estar errados, então eles são dignos daquele fim que eles tanto proclamavam para o próprio Jó. Aquele fim que eles diziam que Jó ia ter se não confessasse os seus pecados. Jó está a dizer, será o vosso fim. É o vosso fim, segundo a vossa teologia, se vocês estiverem errados. E nota no verso 8, porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Qual é a esperança? Qual é a esperança? Já não está a olhar só para o final terreno, a morte aqui. Está a olhar e depois? E depois? As pessoas pensam muito na vida aqui. Pensam muito na vida, né? Ter um bom trabalho, segurança, um bom número de descontos, para ter uma boa reforma, juntar um dinheiro para depois entregar aos filhos. E é as coisas normais desta vida. E pensam na vida nestes moldes. E olham para a vida e antecipam uma boa reforma, antecipam um tempo de descanso, de lazer, de passeio. E está a vida feita. E dizem, é o que levamos desta vida.
Mas a verdade é que esta pergunta deve ser feita a todos nós. E depois? E depois? E quando passares desta vida para a eternidade? Qual é a tua esperança? O que é que te vai garantir a salvação? O que é que te vai trazer conforto? E depois? Qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Queridos irmãos, 4 ensinos acerca desta passagem ou destes capítulos. O primeiro deles, uma visão bíblica da soberania de Deus em meio aos problemas. Cantámos no início, grandioso és tu. Grandioso és tu. Irmãos, esta verdade tem que estar presente na pandemia, na doença, nas outras doenças, porque continuam a existir outras doenças, no desemprego, nos desentendimentos familiares, no trabalho, na perseguição, na zombaria, no escárnio, na rejeição que sentimos. Mantenhamos sempre uma visão de quem é Deus, soberano, Senhor de toda a criação, governador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Mantenhamos uma visão bíblica acerca de quem Deus é e da sua soberania e do seu governo. Nós não andamos aqui ao acaso, não queremos no acaso, mas queremos num Deus que nos sustenta, nos guia, cuida de nós e que está atento a tudo aquilo que vivemos. Segunda verdade é que, se é verdade que o homem não pode se mostrar justo diante de Deus, nós queremos que, agora não falando de Jó, é verdade, o homem não pode se mostrar justo. O homem, aliás, a pergunta de Bildade é: como pois seria justo o homem perante Deus? E nós respondemos: não poderia. Não poderia ser justo no sentido de se apresentar e dizer: eu mereço a salvação. Eu mereço a vida eterna. Mas o que faltou a Bildade foi o resto, foi o Evangelho. Foi o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, quando nós pensamos quem há justo que se possa apresentar diante de Deus, nós dizemos: ninguém. Mas ao mesmo tempo dizemos: mas é possível. Porquê? Porque o próprio Deus assumiu essa responsabilidade de trazer justiça. Mediante quem? Mediante o seu próprio Filho. Essa justiça que nós não conseguimos viver, essa justiça que nós não conseguimos alcançar, ela foi alcançada e foi vivida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando Deus o imolou, o sacrificou naquela cruz, sacrificando o seu próprio Filho ali, a justiça que era dele foi-nos imputada a nós, quando cremos. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Não pode, mas pode, mediante Jesus Cristo. Em terceiro lugar, qual é a nossa esperança? O que será de cada um de nós ao partirmos deste mundo, quando o Senhor nos arrancar a alma, nos cortar a vida? Eu não conheço o coração de cada um aqui. É impossível. E os irmãos não conhecem o meu. E eu tenho que fazer esta pergunta a todos. Qual é a tua esperança quando morreres e partires desta vida? Qual é a tua esperança se hoje for o teu último dia neste mundo? Qual é a tua garantia para o futuro? Qual é a tua garantia para a eternidade? Não deixes a resposta a esta pergunta para muito tarde. Os irmãos conhecem bem a história do rico insensato, não é? Tenho riquezas, tenho bens. Agora é gozar da vida. Agora é gozar dos bens e dos materiais e de tudo aquilo que alcancei com o meu esforço.
agora é tempo de relaxar. Goza a alma, farta-te. E naquela noite disseram, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E se o Senhor hoje pede a tua alma? E se o Senhor hoje te arranca a tua vida e te leva deste mundo? Qual é a tua esperança? E por último, muitas vezes nós vamos ser tentados a sucumbir, a duvidar até da nossa salvação. Esta é uma verdade que parece que muitos crentes têm medo de admitir. Parece que é algo que não deve acontecer. Mas a verdade é que já passou certamente pela cabeça de todos aqui. Será que eu sou salvo? Será que eu sou mesmo salvo? E sabem, a nossa consciência, a nossa carne acusa-nos por pecados reais que cometemos e começamos a pensar, será que se eu sou um filho de Deus verdadeiramente, eu faria uma coisa destas? E Satanás começa a nos acusar também, a dizer, é impossível que tu sejas um filho de Deus e a praticar aquilo que praticas. E nós começamos a duvidar e a pensar se realmente temos a salvação. Se realmente está garantida a nossa vida eterna. Porque se eu vivo desta maneira e a minha carne acusa-me, e Satanás acusa-me, umas vezes com razão, outras vezes sem razão nenhuma, mas ele acusa-nos. E nós começamos a deambular e a fraquejar na fé e a duvidar, irmãos, que possamos ter a atitude de Jó. Não em confiar em nós mesmos, que é o caso de Jó. E bem, na situação dele, nesta situação, mas que cada um de nós possa apegar-se à sua justiça. Que é o quê? Ou quem? Cristo Jesus. Que quando a nossa fé falha, quando as dúvidas assaltam o nosso coração, que nós possamos pensar a vida eterna, a salvação da minha alma, o perdão dos meus pecados, não está baseado na minha vida, mas naquilo que Cristo fez por mim. Quando Satanás nos acusar, que nós nos apeguemos à nossa justiça. Sim, é verdade, eu peco, mas a minha justiça está na cruz. Lá está demonstrada a minha justiça. Que nós nos possamos apegar à nossa justiça, à nossa retidão, à nossa integridade, que é Cristo Jesus. Jó tinha os seus amigos que o acusaram. Confessa, tu pecaste, confessa. E Jó agarrou-se à sua integridade. E nós vamos ser tentados. Tu não és o Filho de Deus. Não podes ser um Filho de Deus. Se fosses um Filho de Deus, isto não acontecia na tua vida. Se fosses um Filho de Deus, estas coisas não viriam à tua família. E nós só temos que nos agarrar à nossa justiça. Eu sou um Filho de Deus. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim. Ele é a minha justiça. Ele é a minha garantia. E dele eu não saio. Que o Senhor nos abençoe.